Olá você, graça e paz para todos aqueles que amam a palavra de Deus. Eu estava hoje vivendo a lição, 1º de março de 2026. Estava observando aqui a lição dessa semana. Rapaz, que assunto, viu? Como é sério o que a lição está trazendo aqui. Que assunto mais sério, viu? Importante, lindo demais. Eu estou aqui observando a palavra do Senhor e estou fazendo aqui uma comparação, com o Israel literal, que a lição vem focando aqui sobre os ensinos atrás, do passado, e com o Israel atual, o Israel espiritual. Eu estou aqui observando e estou tentando procurar qual a diferença que tem. Porque a lição está focando aqui nos erros dos mestres que ensinaram no passado algumas coisas que não estavam de acordo com o ensinamento de Cristo. Aí eu, observando aqui essa lição, eu digo, oxe, isso virou uma tradição de certos mestres, pessoas sinceras, honestas, até honestas, sinceras, mas completamente, redondamente enganados no que ensinam. A lição até focou que eles querem tomar o lugar do Espírito Santo, através dos seus ensinamentos, conduzindo pessoas através dos ensinamentos humanos. É aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Ah, mas eu fui batizado na igreja verdadeira, tal e tal e tal e tal. Mas aqui nesse livro, Eventos Finais, edição 16, página 136, fala dos enganos satânicos, até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja. Aí eu observando isso, Deus até chama a nossa atenção no livro de Oséias 4, verso 6, onde ele pede individualmente, para que você, individualmente, examine as suas escrituras. Por que ele pede isso? Porque ele vai dar compreensão do Espírito Santo para que você entenda a palavra dele. E se você é uma pessoa honesta, verdadeira com Deus e com a palavra de Deus, a palavra de Deus diz no livro de João 16:13 que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Então você não vai ser enganado. Se você abrir o seu coração verdadeiramente e querer obedecer a palavra de Deus, você não vai ser enganado. Você vai ser perseguido por Satanás. Porque Satanás odeia quem obedece à Bíblia. Está escrito no livro de Apocalipse 12, verso 17. Ele odeia quem obedece à Bíblia. Por isso tem muitos cristãos aí folgados, não sofre nenhuma perseguição, está light, está tranquilo, feliz da vida, com tudo. Claro, está obedecendo a palavra? Aquele que obedece à Bíblia são perseguidos por Satanás. Ele pode estar em qualquer lugar, porque em qualquer lugar que ele estiver, ele vai ser perseguido. Só porque está obedecendo a palavra de Deus. É por aquilo que você está carregando. Você é perseguido por aquilo que você conduz a respeito da presença de Deus e da sua palavra. Só a sua presença incomoda os demais. Você não precisa nem abrir a boca. A sua presença incomoda quem está nas trevas. Porque a presença de Cristo habita na vida daqueles que realmente obedecem a sua palavra. E os espíritos malignos que estão possessos nas pessoas, que muitas delas não sabem disso, por isso esse motivo de ira contra a pessoa, se irar contra a pessoa, juntar uma panelinha contra uma pessoa, tudo isso faz parte desse espírito maligno atuando na vida desses seres humanos. Cego. Muito sério o que a lição dessa semana está trazendo aqui. Olha o que está dizendo aqui na parte de domingo, Não, sábado. Diz o que aqui? Alguém já lhe perguntou por que você guarda o sábado? Talvez você já tenha visto o verso para memorizar desta semana, sendo usado como argumento contra a observância do quarto mandamento. O que está dizendo aqui no verso A?
Aí nós vamos ler aqui o verso áureo. O que é que está dizendo aqui? Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. A igreja representa o corpo de Cristo. Agora, essas cerimônias, essas festas, e aqui está falando de sábados no plural. Tudo isso aqui representa as cerimônias que aconteciam no passado. Por exemplo, as festas das trombetas que existiam ali no passado, toda aquela narrativa que acontecia nas leis cerimoniais, todos aqueles simbolismos, todos aqueles rituais, as festas que aconteciam ali, os sábados. Quando Deus fala dos meus sábados e de vossos sábados, é esse texto aqui que Deus está falando. Vossos sábados, não é o sábado de Deus. Esse sábado aqui que é mencionado aqui, está simbolizando festas. Porque quantos feriados existem hoje, nos dias de hoje? Nossa Senhora da Bicicleta Sem Pedal, vamos dizer, é uma festa. Iemanjá é outra festa. Dia de finado é outra festa. Dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, e assim por diante. Aí todas essas festas eram resumidas em dia de sábado. Resumidas numa festa. Sábado era um feriado. Então hoje é diferente. Hoje tem cada feriado tem o seu nome. Então é diferente. Então esse sábado que Deus está falando aqui não é o sábado do decálogo, dos 10 mandamentos. Não. Aquele sábado ali dos 10 mandamentos são eternos. Aquele ali nunca muda. É eterno. Está aqui no livro de Gênesis 3. Não, Gênesis 2. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Aqui esse sábado que é mencionado aqui no livro de Gênesis 2, de 1 a 3, se refere ao sábado sagrado, o sábado do Senhor. Esse sábado aqui é eterno, aqui nunca muda. Até na eternidade nós vamos adorar o Senhor lá também, um dia guardando o dia de sábado, obedecendo o sábado. Então, aquelas festas que aconteciam lá nas leis cerimoniais, observe que aquelas festas eram só uma maquete para o verdadeiro simbolismo que representava o ministério de Cristo. Veja só. No livro de Oséias 2, verso 11, diz assim: acabarei com toda a sua alegria, não haverá mais festas anuais ou festas mensais, nem as festas dos sábados, nem qualquer outra festa. Qualquer festa que existia ali, nem qualquer outra festa, inclusive dos sábados, acabarei. Está aqui no livro de Oséias 2, verso 11. Então não é só aqueles sábados, se referindo aos seus sábados, não de Deus, dos homens. Acabarei com todas as festas anuais, mensais, ou qualquer outra festa. Então aquelas festas que tinham ali o toque das trombetas, quando tinha um exército, quando tinha uma programação, tocava as trombetas, todas aquelas festas, todas aquelas cerimônias que aconteciam ali no passado, cessou com a morte de Cristo. Está no livro de Mateus, capítulo 27, verso 51. E também no livro de Daniel 9, verso 27, quando fala que Jesus fez a última aliança com muitos, na última semana das 70 semanas. Então, naquela última semana, que começaria com o seu batismo, que era no ano 27, até o ano 34,
Então, cessou essas festas quando ele morreu. Quando ele morreu na última semana das 70 semanas, no ano 31, na metade da semana. Então, cessou todas essas cerimônias, rituais do passado. Cessou. Então, eu estava conversando com uma pessoa outro dia aqui, na minha casa, e uma pessoa me falou: rapaz, estas profecias que é tão falada aí, não existia na época de Jesus, não. E por que essa polêmica hoje? Aí eu falei: é verdade, na época de Jesus não se falava das profecias, das profecias finais, do tempo do fim. Não tinha profecia para aquela época, dos tempos final, que tinha as profecias daquela época, mas eu estou falando das profecias do tempo do fim. Não existia a profecia para aquela época. Realmente, a profecia naquela época de Jesus não tinha. Não tinha a respeito das profecias do tempo do fim, porque não era para o tempo de Jesus, é para o tempo do fim. Tem muita gente se apegando, que na época de Jesus não tinha esse negócio de profecia, não sei o quê. Ignorância pura, irmão. Isso aí é só ignorância. Gente que não estuda, que não conhece. Ignorância. Porque as profecias foram dadas para o tempo do fim. Quando foi que João escreveu o Apocalipse? No período do quarto animal. E ele escreveu para que época? Para o tempo do fim. O Apocalipse foi escrito para o tempo do fim. Não para o início da igreja, para o tempo da igreja, no final da igreja, não para o início da igreja. Tem pessoas que não entendem as coisas e ficam falando um bocado de coisa que não entendem. Precisa estudar a profecia para compreender as profecias do tempo final, para não ser enganado. Como os sacerdotes do passado enganaram o povo de Deus, como hoje também tem muitos sacerdotes hoje dentro da própria igreja enganando o povo de Deus. Então o povo precisa estudar a profecia para entender as coisas. Está no livro de Daniel 12, verso 4, que a ciência do saber se multiplicariam no tempo do fim. A ciência do saber, irmão, profético, que a palavra quer dizer lá em Daniel 12, 4. Então a profecia foi dada para o tempo do fim, irmão. Precisamos compreender essas coisas. Tá? Então diz aqui, ó. Em primeiro lugar, o falso ensino é descrito como filosofia e tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. As hipocrisias que eles ensinavam lá atrás, naquela época lá. Além disso, envolvia a circuncisão, a observância de festas judaicas, bem como rituais de pureza e regras relacionadas à alimentação. Também incluía a adoração de anjos ou com anjos, ou tentativa de imitar a adoração angelical. Por fim, esse falso ensino se baseava em preceitos e doutrinas dos homens e possivelmente envolvia práticas religiosas e disciplina pessoal. Interessante isso aqui, irmão. Envolvia o quê? Olha, envolvia práticas religiosas e disciplina pessoal. Eu vendo essas heresias que acontecia lá no passado, eu fui disciplinado por quê aqui? Disciplinado. Por causa que eu não aceito as práticas religiosas dos falsos ensinos que são apresentados hoje dentro da igreja. Por exemplo, eu fui disciplinado como acontecia lá no passado. Acontece hoje? Não tem nada de diferente, irmão. Só que os ensinamentos do passado estão errados isso aqui. Mas o que é que está de errado hoje? O que é que estão ensinando hoje de errado? Eu estou cansado de falar. Só que as pessoas são cegas e não querem ver, nem surdos e não querem ouvir. Quando Deus fala dos selos, Deus deu uma profecia das 2.300 tardes e manhãs, marcando a data que ia começar o juízo celestial. Terminando essa profecia que está em Daniel 8,14, começaria, né, o juízo celestial. A purificação do santuário celestial, que significa a desabertura dos livros, no qual estão os registros dos nossos nomes, que serão passados a limpo. E só uma pessoa no universo que pode abrir esse selo. Os selos, irmãos, significa os livros selados, no qual está a nossa história, a história da humanidade, de Adão ao último a viver aqui. Cada um de nós tem o nosso nome registrado lá no livro de memória,
Lá está escrito as nossas ações, positiva e negativa. Então quem é que pode abrir esse livro? Foi muito claro, Jesus marcou um tempo, foi Deus que marcou o tempo. Lá em Atos 17:31, foi ele que marcou. Ele deu a profecia para o povo estudar. E a profecia, a palavra de Deus marca que foi em 1844 que começou o juízo celestial. Inclusive, eu tive a visita ilustre do pastor atual que veio aqui para a igreja. Ele veio em minha casa, por sinal muito educado, diferente dos outros, muito diferente. Eu não tenho o que falar, não conheço ele, apenas conversamos um poucos momentos aqui em minha casa, mas 2 perguntas que eu fiz a ele respondeu positivamente de acordo com a Bíblia. Eu não tenho o que falar desse pastor, porque não é todo mundo que é errado, não é todo mundo que segue errado, não é todos os pastores que são errados, né? Não é todo mundo que está errado, mas tem uns erros e tem uns verdadeiros, tem uns falsos e tem uns verdadeiros. Então esse pastor, o atual que veio em minha casa, eu não tenho o que falar deles, apenas ele me tratou super bem, muito educado, com reverência, me tratou com muita reverência, por sinal. Então eu vi ali a presença do Espírito Santo, diferente dos demais. Não estou sendo hipócrita não, estou sendo verdadeiro. Inclusive ele foi sincero nas perguntas que eu perguntei a ele, ele me respondeu. Eu perguntei a ele assim: pastor, aquela profecia 2.300 tardes e manhãs é de Deus ou não? Ele disse: claro que é. Pode pregar na igreja essa profecia? Por que não? Olha só. Aí eu perguntei a ele: pastor, o primeiro selo abriu no ano 31 ou em 1844? 1844. Perante a primeira anciã que estava aqui na minha casa. Também, ela viu tudo. Aí eu fico assim olhando. Que heresia. Um ensina uma coisa, outro ensina outra. Dentro da mesma igreja. Dentro da própria igreja. Por quê, irmão? Vou lhe contar uma coisa. Não estou aqui, irmão, para puxar tapete de ninguém, nem falar mal de ninguém. Não existe isso. Mas apenas praticar a verdade que Deus está apresentando para nós. Como é que eu conheço uma verdade, aí eu deixo de obedecer essa verdade por causa da opinião de um pastor? Aí vou perecer, irmão. Isso é falso engano, não pode entrar nisso. Você tem que ter convicção da verdade. Então esse pastor, atualmente que ele veio aqui em minha casa, até aqui eu não tenho o que falar dele. Ele foi muito positivo, falou a verdade, conforme está nas escrituras. Então isso é isso que me agrada. Encontrar homens e mulheres que falem e defendam a verdade. Isso me agrada. Se eu só queria encontrar 6 homens desse tipo aí. 6. Que fale a verdade e defenda a verdade. Que até aqui não vejo, irmão. Sinceramente, não vejo. Porque todos seguem o patamar de uma doutrina mentirosa. Como é que o primeiro selo foi aberto no ano 31? Me explica isso aí. Outra coisa. Como é que as trombetas estão todas no passado? Aí você pega o livro Primeiros Escritos. O livro aqui, Primeiros Escritos, na página 38. Aqui vem falando do fechamento da porta da graça. Apocalipse 8, verso 5. Está aqui, no livro Primeiros Escritos. Aqui vem falando do fechamento da porta da graça. O capítulo 8 de Apocalipse, verso 5. Está aqui, no Primeiros Escritos, página 36 a 38. Principalmente o 38. Primeiros Escritos, página 38. Vem falando de Apocalipse 8, verso 5. Então, como é que ensinam que as trombetas estão no passado? Se o espírito da profecia está dizendo que ainda vai acontecer, que é depois do fechamento da porta da graça. Está explicando aqui no livro Primeiros Escritos, página 38. Como aí o pastor, aquele da casa publicadora, esqueci o nome dele agora, Michelson Bosch, defende que as trombetas estão todas no passado. O espírito da profecia fala que isso é depois do fechamento da porta da graça. A Bíblia também fala isso. Aí eu vou deixar de acreditar na Bíblia para seguir ensinamento de homens, doutrina de homens. E assim tem outras profecias, outras, que não está de acordo com a Bíblia. Eu tenho que seguir isso aí. Mentira. Aí eu recebi uma disciplina, como fizeram também, como faziam no passado aqui. Como eles estão dizendo aqui que faziam no passado. Está aqui escrito. Que eles davam disciplina que não obedecesse aqueles ensinamentos errados. Aí é brincadeira, né, irmão? Então, irmão, nós temos que seguir a palavra do Senhor. Doa quem doer. Você tem que seguir a Bíblia e a palavra de Deus. Esses falsos mestres eram claramente pessoas religiosas e sinceras, mas tinham uma compreensão bastante equivocada do Evangelho, como acontece hoje também. Infelizmente. Jó perguntou: onde se achará a sabedoria?
E em que lugar estará o entendimento? Jó 28:12, está lá a resposta. Paulo respondeu: o entendimento está... Não, Paulo que responde. O entendimento está em Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A sabedoria está em Cristo, que ele subiu ao céu e enviou o Espírito Santo, que através do Espírito Santo, está no livro de João 16:13, que o Espírito Santo diz que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Então você só vai ser enganado se você quiser, se você não for sincero com Deus e não querer obedecer a Bíblia. Quando você rejeita a Bíblia, você está rejeitando Cristo. Está rejeitando Cristo, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Deixa eu ver o que está escrito aqui, na parte de segunda-feira. Colossenses apresenta um dos princípios mais importantes da vida cristã. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Obtemos a salvação ao receber uma pessoa, não apenas um conjunto de ensinamentos. No entanto, receber Cristo também significa aceitar todos os seus ensinos, conforme transmitidos pelos apóstolos e profetas da Bíblia. Que coisa linda, está vendo? Quando recebemos Cristo, recebemos todos os seus ensinamentos. É o que está escrito aqui na parte de segunda-feira. Maravilhoso. O que mais? Vem falando aqui uma coisa maravilhosa. Agora na parte de quinta-feira, né? Quinta-feira. Qualquer tentativa de alcançar a salvação por meio de regras humanas ou práticas cerimoniais de qualquer natureza não condiz com o Evangelho de Jesus Cristo. São elementos terrenos e não celestiais. Nossa pátria está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quiser continuar seguindo as práticas humanas, ensinamentos de homens, vai perder o céu. Essas regulamentações terminaram na cruz, conforme demonstrado pela mão divina, que rasgou o véu do templo. Está escrito em Mateus 27, verso 51, e Daniel 9, verso 27, falando lá das 70 semanas, que na última semana das 70 semanas, Jesus fez uma aliança com muitos, começando com o seu batismo no ano 27, até o ano 34, que terminaria as 70. A última semana terminaria no ano 34 com a morte de Estevão. Só que ele morreu na metade da semana, que foi no ano 31. Ali cessou, irmão, toda aquela cerimônia, todo aquele tipo da cerimônia que apontava para Cristo, que aquilo ali apontava para o verdadeiro ministério de Cristo no santuário celestial. Tudo aquilo que aconteceu no santuário terrestre era apenas um tipo, um modelo, uma maquete para o ministério de Cristo no santuário celestial. Coisa linda demais a palavra do Senhor. Ao longo da história cristã, muitos estudiosos da Bíblia têm caído na tentação de fazer declarações religiosas que usurpam o papel do Espírito Santo. Está vendo? Em guiar os crentes quanto ao significado das Escrituras. No entanto, Cristo é a verdadeira fonte da qual brota a verdade bíblica, conforme ensinado por Paulo e pelos demais escritores da Bíblia. A nossa regra de fé, irmão, é a palavra do Senhor. É o que está escrito na Bíblia e pelos profetas que estão registrados na Bíblia. É filosofia humana não, irmão. Que isso? Quantas pessoas aí seguindo tradição humana. Eu tomei até uma disciplina por não obedecer essas tradições humanas, mas não me afeta não, porque eu estou ligado com Cristo. A igreja é o joio e o trigo. Tem mais joio do que trigo dentro da igreja hoje. Mais joio do que trigo, infelizmente. Infelizmente. Porque muitos estão seguindo a tradição, não estão obedecendo a Bíblia, não estão respeitando. Tudo isso vai ser pesado, irmão. Vai ser pesado. Leia lá João 16, 13. O Espírito Santo vai guiar você a toda a verdade.
Você só vai se perder se quiser. Deus vai enviar muitos avisos, muitas advertências. Por exemplo, eu estou falando aqui no Primeiros Escritos, né? Criaram até a Bíblia Andrews aí. Na Bíblia Andrews, vem informando lá nos ensinos, né? Nos estudos, de Apocalipse 8, Apocalipse 9, que as trombetas estão todas no passado. Aí você pega aqui o livro Primeiros Escritos, página 38, começa da página 36. Começa da página 36. Mas a página 38 é que fala de Apocalipse 8:5. Fechamento da porta da graça. Como é que as trombetas estão no passado? Se a Bíblia e o Espírito da profecia informam que isso ainda vai acontecer depois que Jesus quebrar o sétimo selo. Quer dizer, ao longo da história cristã, muitos estudiosos da Bíblia têm caído na tentação de fazer declarações religiosas que usurpam o papel do Espírito Santo. Misericórdia, olha para isso. Em guiar os crentes quanto ao significado das Escrituras. Quer dizer, mudando, colocando a minha inteligência humana, substituindo o Espírito Santo. Cegueira espiritual, irmão. Cegueira espiritual. Perdição, irmão. Não é isso que eu desejo para a igreja. Os meus alertas que eu levo para a igreja é para isso aí. É para esses enganos que eu estou vendo aqui. Esses enganos que está acontecendo. Porque está aqui, ó. Está aqui, ó. Muitas mentiras, irmão. Ó. Temos muito mais a temer os de dentro do que os de fora. Os obstáculos, a força e o êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Está aqui no livro Eventos Finais, página 136. A perseguição, irmão, do passado era a igreja de Roma, contra a verdade, contra a palavra de Deus, contra os crentes, contra aqueles que amavam a palavra de Deus. Hoje, Roma não persegue o povo de Deus. Quem persegue o povo de Deus são muitos que já estão dentro da própria igreja adventista do sétimo dia. Essas palavras não são minhas, está aqui no livro Primeiros Escritos, página 136. Tá? Os professos defensores da verdade, aqui ó, na página 36 ainda, Primeiros Escritos. Os professos defensores da verdade, demonstrado o maior entrave ao seu progresso, a incredulidade com que se contemporiza as dúvidas expressas, as sombras acariciadas animam a presença dos anjos mau e abrem o caminho para a execução dos ardis de Satanás. Ainda fala aqui mais, ó, dentro da própria igreja. Espírito de mentira contradizem as Escrituras. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Primeiros Escritos, página 136. Então está acontecendo aí, irmão, um bocado de controvérsia. Um bocado de coisa que as pessoas não estão mais obedecendo à Bíblia, pelo que eu estou vendo. Até a lição está mostrando aqui que no passado as pessoas tomavam até disciplina por não obedecer aqueles ensinamentos errados. E eu sou a prova viva que eu estou tomando até disciplina também. Mas a minha vida é guiada pelo Espírito Santo. Eu respeito os pastores verdadeiros. Os pastores verdadeiros, não é todo mundo que são falsos. Tem os falsos e tem os verdadeiros em tudo quanto é lugar. Por isso que a Bíblia fala do joio e do trigo. Em todas as igrejas, em qualquer tipo de igreja, em todas as igrejas tem um joio e tem um trigo. Em todas as igrejas tem um remanescente de Cristo. Em qualquer igreja tem um remanescente de Cristo. O povo de Deus não está só dentro da igreja adventista. Aliás, o maior número do povo de Deus está fora. Ele está o maior número do povo de Deus está na igreja católica ali. Está na igreja católica, onde está o maior número do povo de Deus. Não só na igreja católica, mas em todas as igrejas, Deus tem o seu remanescente. Então, o que nós temos que fazer? Obedecer a Bíblia, seguir a palavra de Deus, deixar o Espírito Santo nos guiar, levar toda a verdade e praticar. Mas fulano está dizendo que é assim. Você já conferiu na Bíblia? Você já olhou no espírito da profecia? Não. Você está indo na conversa dos homens, das pessoas? Os seus olhos contemplou o que a Bíblia falou? Está mostrando? Não. Precisa fazer isso.
precisa ir à Bíblia. Então, tem uma palavra aqui no livro de João 10. Deixa eu ver aqui. João 10 vem falando o seguinte. Jesus fala uma coisa muito interessante, 10:27. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quem é de Cristo, ouve a voz do Criador. E o Criador está dizendo aqui, eu conheço as minhas ovelhas. Quem é de Cristo, obedece a sua palavra. Quem é de Cristo, obedece a Bíblia. Seja eu e você, se voltemos para a Bíblia. Amemos a Deus e a sua palavra. Quem rejeita a Bíblia, rejeita a Cristo. O tempo está indo embora, eu vou fazer uma oração aqui. Obrigado, Deus, por essa mensagem, por esse momento, pela lição estar focando a Bíblia, valorizando a Bíblia, chamando a atenção do povo para obedecer a tua palavra. Estamos aqui também focando na Bíblia, mostrando a tua verdade, que precisamos abrir os nossos olhos, temos que confiar na Bíblia e na direção do teu Espírito, porque no tempo do fim haverá muitos enganos no meio do teu próprio povo, Então está aqui as Escrituras mostrando a lição, chamando a atenção, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, nos prepare, nos ajude a acordar e obedecer a Bíblia e seguir o que é certo, seguir o que a Bíblia está mostrando. Então toma conta da nossa vida, da nossa família e de todos os teus filhos, em nome de Jesus. Amém.